isso, né? Inclusive, uma dúvida que tem aqui, mas eu também tenho essa dúvida, é curioso, o pessoal pergunta sobre a diversidade desses alimentos nessa fase da introdução alimentar. Então, assim, deve-se começar com uma frutinha só e vai evoluindo. Quando que você efetivamente começa a aumentar essa diversidade de alimentos, né? E se começa pela papinha ou não, pode dar papinha ou não, como que funciona? Porque eu acho que, não sei, pelo menos na minha infância, eu lembro disso que assim, era todo mundo falava tipo de papinha, né? Ninguém Sim, pensava em alimento mesmo, e hoje em dia as pessoas já já pensam mais numa fala, é. introdução diferenciada, né? Bom, como eu comentei da introdução alimentar precoce, então, de Sim, fato, imagina um bebê com 4, 5 meses, ele não tem condição sim. de mastigar. Então, a introdução era feita com papinha, tudo Ah, batido no liquidificador, sopinha, tudo misturado, que é o tradicional, né? que era agora a gente não vai nem chamar de tradicional, né? Porque isso está Já tá bem ultrapassado. É, ultrapassado, Não sei. é orientação. Tanto que a gente não costuma falar papinha porque remete a isso, né? é. Tudo misturado. Entendi. Então, é muito importante, de fato, começou com 6 meses, o bebê pode e deve mastigar, ele deve ser estimulado a isso. É Entendi. por isso que é tão importante a evolução das texturas, os alimentos separadinhos, né? Como a Sabrina falou, que eles têm essas papinhas, né? Isso foi um trabalho que eu gosto muito, inclusive eu sempre indico a PFzinho, porque de fato nós não temos boas opções, né? Quando a gente Uhum. pensa em praticidade no dia a dia, quando a mãe, né, vida real, né, gente? A mãe trabalha e não Sim, vai, né, dificilmente tem esse tempo de cozinhar em todas as refeições. Então, assim, eles têm realmente essa opção em que os alimentos eles são separados, a criança visualiza ali isso é as legal. diferentes cores, isso é muito importante. E com textura, né? Então, assim, ele não é batido no liquidificador, não é triturado, passado em peneira. Então, assim, a criança ela tem ali é diferente uma textura mesmo amassadinha de uma batata, é diferente de um chuchu, de uma cenoura, né, das folhas. Então, isso é muito importante, né? Que a criança visualize essas diferentes cores e com isso ela vai ter ali a percepção dos diferentes sabores, para ir fazendo registros na Muito cavidade legal. oral, para que seja um sucesso na introdução Entendi. Ou alimentar. seja, não é só comer, é você também oferecer a imagem e ter essa associação. Ou seja, a criança ela precisa ver que o que ela está comendo é uma pasta verde que talvez seja uma mistura de 10.000 coisas ali, né? Tipo, não, tô comendo brócolis. Ela sabe o que que é o brócolis, você brinca, né? Normalmente com a Sim. arvorezinha, né? É o mais fácil, os outros são mais difíceis, né? Não, legal, isso é bem interessante. Eu não tinha essa noção de que precisava ter essa associação, né? Sim. E isso quando você está pensando nessa diversidade, por exemplo, a gente está falando que começa com quantos alimentos e vai aumentando ou já começa com uma diversidade muito grande? Como que funciona? Bom, geralmente, né, assim, aos 6 meses, o bebê ele pode Tá, todos os alimentos, não tem restrição, né? Fruta, por exemplo, a única fruta que teria restrição é a carambola para um tá, bebê com alguma doença renal. Claro, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre esse tema, a gente vai sempre dar preferência sim. para as frutas e legumes da época, os orgânicos, mas assim, no geral, ele pode tudo. Só que quando você pensa que o bebê está acostumado. O que, que ele entende como alimentação? O leite, que é um Perfeito. líquido doce, que a forma de se alimentar é diferente, a Uhum. sucção, e vem ali um universo de novos alimentos. Então é importante a gente ir oferecendo para o bebê ir se adaptando, mas sim aquela expectativa que ele vai consumir todos os alimentos numa única refeição. Isso muitas Perfeito. vezes não acontece. E a expectativa, muitas vezes, é que leva a um problema na introdução alimentar, mas ele Entendi. pode e deve ser exposto a todos os grupos de alimentos. Então, assim, conforme o bebê engata na introdução alimentar, a Uhum. ideia realmente é que ele tenha uma frutinha diferente de manhã e uma tarde e todos os 5 grupos de alimentos no pratinho. Então, os Legal. cereais, tubérculos, né? Então, assim, as batatas, o arroz, as leguminosas, né? Que são os feijões, grão de bico, lentilha, as Uhum. proteínas de origem animal, os legumes e as verduras. E Entendi. lembrando, né, de um ponto importantíssimo, a gente tem uma cultura, né, da gordura como vilã, Sim. fritura como vilã, e as famílias muitas vezes ficam com receio de colocar gordura Tá. na alimentação do bebê. E o bebê tem uma necessidade muito alta vindo das Sim. fontes de gordura de boa qualidade. Então fica aqui um alerta aí para as famílias, né, capricharem aí realmente num azeite na quantidade adequada a cada refeição do Entendi. Tem que bebê. ter gordura, né? Até Tem porque que ter provavelmente o leite gordura. materno também vai ter, ou É. seja, ele tem que ter uma continuidade ali, né?